Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntavam: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão a meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, e sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, dia 16, 33º domingo do tempo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Jesus aqui, ele está traçando para cada um de nós, nesse domingo, a caminhada do homem de fé, a caminhada do justo. E nós não podemos esquecer aqui que Jesus disse que o servo, ele não é maior do que o Senhor. Ora, se Jesus passou por todas essas coisas, calúnia, perseguição, e todo tipo de contrariedade, saiba, nós também, se formos discípulos fiéis de Jesus, nós também vamos passar por tudo isso. Jesus aqui, ele está dizendo para nós, né, que cuidado para a gente não ser enganado. E aí Jesus fala, né, de falsos profetas, Jesus fala de pessoas que vão enganar o povo de Deus, né? E, irmãos, esse evangelho de hoje, ele é muito propício para os dias atuais. Jesus está dizendo: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão o meu nome dizendo. Meus irmãos, a quantidade de gente que hoje se estão arrogando como mestre e que conhece todas as coisas, conhece até os mistérios do universo. Muitas pessoas hoje, tem muita gente boa, é verdade. Tem muita gente de Deus. Tem muita gente fazendo a obra de Deus. E glória a Deus por isso. Eu quero louvar aqui e bendizer por cada iniciativa de pregar o Evangelho, por cada iniciativa de formar o povo de Deus. Eu quero louvar e bendizer a Deus por aqueles que são presença de Deus na vida de tantas pessoas. Glória a Deus por isso. Mas, meus irmãos, é bem verdade que há também uma grande parte de pessoas que estão aí para fazer a confusão, para semear a confusão. Pessoas que ensinam heresias, pessoas que ensinam as pessoas serem rebeldes, a serem contra a igreja, contra o Papa, contra o magistério autêntico da igreja. Há uma confusão generalizada. Jesus aqui é muito claro. Ele está dizendo: não sigais essa gente. Não sigais essa gente. Há pessoas hoje, infelizmente, né, que sabem mais do que tudo. Do que tudo, do que todos.
Eles sabem mais do que a Bíblia, eles sabem mais do que os doutores da igreja e estão por aí semeando grande confusão na cabeça dos filhos de Deus. O que fazer? Ora, aqui nós seríamos muito radicais se a gente dissesse assim, não, nós temos que ficar livres de tudo isso, sairmos da internet. Não, é o contrário. Nós precisamos fazer aquilo que São João nos ensina lá nas suas cartas. São João diz, vocês pegam, analisam o que é bom e o que não é bom vocês jogam fora. Nós temos que ter critério. Então, se estão dizendo algo por aí, se estão ensinando algo por aí, a primeira pergunta que nós devemos fazer, isso aqui está de acordo com o ensinamento oficial da igreja? Beleza. Isso aqui contradiz algum concílio, contradiz algum dogma da igreja? Né? Isso aqui que estão dizendo aqui está causando desunião? Então nós temos aí muitos critérios de discernimento para saber se aquilo ali, né, é bom ou se é ruim. Jesus diz, uma árvore boa não pode dar fruto ruim e uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Então nós temos aí muitos critérios de discernimento. Então sim, nós precisamos cuidar das fontes, com certeza. Com certeza, nós precisamos cuidar das fontes. Nós precisamos saber da onde que nós estamos nos alimentando. Quem são aqueles formadores? Porque o que não falta hoje são influencers e formadores aí na internet. E que as pessoas seguem essas pessoas com aquilo que elas dizem como se fosse verdade de fé, dogmas de fé. Não. E é por isso que eu só vou fazer um aspas aqui, que aqui na meditação do Evangelho no meu canal, eu sempre digo, eu não emito um juízo pessoal meu a respeito de coisas dogmáticas ou a respeito de coisas de moral e de fé. Não. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não estou acima da igreja. Então aqui nós ensinamos aquilo que a igreja crê e ensina. A igreja de sempre. É simples assim. Então veja, cuidado para não ser enganados. Há muitos lobos com peles de cordeiro. Há muitos lobos arrebatadores que estão dispersando o rebanho de nosso Senhor. Meus irmãos, não sejamos ingênuos. Jesus continua, né? Não sigais essa gente. Quando ouvi falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. Há um tempo atrás aí, estavam aí em massa na internet, 3 dias de treva e não sei o que, e tantas coisas falando a respeito disso, mas ninguém se perguntou, muita gente não se perguntou o que a igreja diz a respeito disso. Aí ficam, veja meus irmãos, nós aqui precisamos cuidar de algo. Nós estamos obrigados pela igreja a crer na fé pública da igreja, né? Na revelação pública. O que é a revelação pública da igreja? Objetivamente falando, é a Sagrada Escritura, é a tradição e é os dogmas. Claro, amparado pelo magistério, que é o magistério que define essas coisas. Magistério ordinário e extraordinário da igreja. Simples assim, né? É isso, é aqui que está o detalhe, né? Qual é a palavra da igreja a respeito disso que estão falando aí? Existe um livrão amarelo chamado Catecismo da Igreja Católica. Está lá a resposta para 99,999% das nossas dúvidas a respeito daquilo que tange a fé e costume. Está lá no Catecismo. É só nós olharmos o que a igreja fala a respeito disso. O que a igreja fala a respeito disso? Não é a opinião de um, não é a opinião de outro. A opinião de um e de outro, me desculpa, mas ela não está acima da igreja. É a opinião pessoal daquela pessoa. É uma opinião pessoal dele ou dela. Mas isso não é a palavra da igreja. A palavra da igreja, ela está amparada na revelação, que é tradição e escritura, né? E nos dogmas com o seu magistério. Isso é simples assim. Nós não precisamos também confundir as coisas. E nós não estamos obrigados
a ficar acreditando em todas as revelações privadas que acontecem por aí. Não, somos obrigados a acreditar na revelação pública. É tranquilo isso, irmãos. Jesus continua. Um povo se levantará contra o povo, haverá grandes terremotos, fomes, pestes. Jesus está dizendo isso aqui para quê? Para que a gente não fique apavorado, para que a gente não fique nervosos, para que a gente não perca a nossa paz. E ele está dizendo algo mais aqui a respeito disso. Diante de toda a confusão generalizada, violência, nós vimos aí esses dias violência no Rio de Janeiro, violência em todos os lugares do mundo, guerras, fomes, tanta maldade, tudo isso pode nos deixar em pânico. Jesus está dizendo, não fiqueis apavorados. É preciso que tudo isso aconteça. Mas, ele diz mais, além de todas essas coisas aí, haverá ainda a perseguição. Olhemos para a igreja da Nigéria. As pessoas estão morrendo simplesmente por serem de Jesus. Simples assim. Então, quando nós olhamos para tudo isso, Jesus diz, faze o firme propósito de não preparar defesa. Então, irmãos, o evangelho de hoje está dizendo para nós, descanse em Deus. Descanse em Deus. Descanse em Deus. Não fica se armando. Não. Somos conduzidos pelo Espírito. Faça a sua parte. E deixe, Jesus mesmo está dizendo, eu colocarei palavras tão acertadas na boca de vocês que nenhum dos inimigos poderá resistir a vocês. E Jesus encerra esse evangelho de hoje de maneira maravilhosa e completando e ratificando aquilo que nós dissemos ontem. Jesus diz, é ficando firmes que ireis ganhar a vida. E essa vida aqui que ele diz, não é a vida biológica, essa nós já temos. Jesus aqui está falando da vida eterna. É permanecendo firmes que nós vamos ganhar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria Imaculada.